Bom, eu não tenho nenhum conflito de interesse. A gente vai discutir, talvez, durante a apresentação, algumas questões de marcas e tal, mas eu não tenho nenhum conflito de interesse. Bom, falando especificamente sobre o pós-operatório de cirurgia cardiovascular, eu acho que essa é uma imagem que aparentemente parece tranquila, mas que reflete muito bem o que é a cirurgia cardíaca, né? Enquanto a maior parte dos serviços e das pessoas, principalmente, se preocupa com a questão da mortalidade, a gente sabe que a mortalidade, diante de tudo que acontece numa cirurgia cardíaca, ela é muito menor do que a quantidade de complicações e intercorrências que pode acontecer, não só durante o procedimento, mas também no pós-operatório. A ideia da aula hoje é discutir um pouco dessas complicações, um pouco baseado em evidência. Obviamente que o assunto é muito extenso, a gente teria como fazer uma aula especificamente de cada uma das complicações, e dentro de cada complicação explorar vários temas, mas dentro do que foi proposto para tentar ser o mais amplo e o mais breve possível, eu tentei fazer uma revisão de tudo que pode acontecer de principal aí em cirurgia cardíaca. Esse slide é um slide que mostra os dados do STS, que é o registro americano, tá? O ano é o ano de 2018, então eles publicaram isso em 2019. E aqui, para a gente entender a importância do tema, se a gente for observar a mortalidade em cirurgia cardíaca, desde o procedimento de coronária isolado até procedimento associado à válvula mitral, com revascularização, enfim, a gente pode ver que a taxa de mortalidade por si só, exceto pela cirurgia mitral com revascularização, as demais ficam abaixo de 5%, chegando a cerca de 2% na revascularização isolada e na troca de válvula óptica. No entanto, nesses mesmos dados, se a gente for observar a quantidade de complicações inerentes a esses procedimentos, a gente pode ver que tem algumas complicações, como fibrilação atrial, por exemplo, que podem atingir até mais de 40% das cirurgias, dependendo do grupo. Tá? E aí outras complicações, como eventos neurológicos, recuperações, infecção, também tem uma taxa que é maior do que a própria mortalidade, justificando então a nossa preocupação não apenas com a mortalidade, mas também com as complicações e a morbidade que o procedimento traz. Isso tudo por quê? Porque quanto mais a gente fala em questão de medicina baseada em valor, entrega de resultado e medição de qualidade de serviço, cada vez mais a taxa de morbidade é mais importante do que a taxa de mortalidade por si só. A taxa de mortalidade, obviamente, que é importante, mas a qualidade do serviço tem sido cada vez mais relacionada à morbidade que o procedimento traz e não simplesmente à mortalidade. Aqui são alguns fatores predisponentes, e esse talvez seja um dos slides mais interessantes, e a gente vai ver ao longo da apresentação de que a maior parte das complicações são mais inerentes a fatores predisponentes, como idade, questão genética, as comorbidades que o paciente tem, o tipo da cirurgia, tá? Do que simplesmente relacionada à cirurgia por si só. Tá? Algumas complicações relacionadas à SEC, alguns dados que são um pouco mais relevantes em relação à SEC e a próprio procedimento cirúrgico. Então aqui só mostrando que o que a SEC, que é tão importante para a gente, que possibilitou que a cirurgia cardíaca tivesse um grande avanço aí desde a década de 50, aí, quando ela foi amplamente desenvolvida, ela faz. Ela ativa todo o sistema imunológico, tá? Sistema de complemento, liberação de interleucina, degradação da barreira, da membrana endotelial, extravasamento de fluido, coagulopatia, hipóxia, ativação de plaqueta, e tudo isso gera uma resposta inflamatória extensa no organismo como um todo. E a gente vai ver que, por ser um mecanismo de ação tão complexo, é muito difícil a gente determinar exatamente o que é o
qual é o vilão da história. E a gente vai ver que, na verdade, não existe o vilão da história, e sim um conjunto de fatores que ajudam a fazer com que, muitas vezes, a cirurgia ou o procedimento não saiam dentro daquilo que a gente esperava. Aqui só mostrando, tá, que a SEC por si leva a lesão endotelial, embolia gasosa, que sempre tem, em índices pequenos, mas tem, disfunção da membrana celular do endotélio, aumento da permeabilidade do endotélio, lesão por isquemia, reperfusão, cascata de coagulação, inflamação, enfim, tudo isso levando, à última instância, a disfunção orgânica, que é o nosso principal medo aí na cirurgia. Então, são artigos recentes em que eles falam que na verdade, isso tudo é o preço que a gente paga por ter que usar a SEC. E que a SEC, obviamente, tem a sua total importância e valia dentro do desenvolvimento da cirurgia cardíaca, mas que, infelizmente, dentro de tudo aquilo que pode existir como fator complicador, a SEC acaba sendo mais um fator de que, infelizmente, a gente não pode fugir. Então, a gente tem que procurar estratégias que minimizem esse malefício da técnica, tá? Mas que, obviamente, por ser um mecanismo muito complexo, como já foi dito, a gente não tem como agir inteiramente em todas as partes desse complexo todo. Então, muito tem se discutido sobre questões principalmente técnicas e farmacológicas, principalmente no sentido do quê? Isso aqui é só um exemplo de que a principal busca atual é para discutir uma maneira de se utilizar a SEC, uma menor lesão tecidual possível, e talvez desenvolver medicações ou monitoramento adequado para que essas lesões sejam o menos traumáticas possíveis para todos os sistemas do corpo. Então, começando a falar um pouco das complicações, eu acho que a maioria conhece, né, essa foto. E essa foto aqui, se a gente for pensar por si só, a gente pode ver a loucura que é uma circulação extracorpórea, né? E a quantidade de coisa que está aqui para dar errado. Então, a gente tem que sempre partir do princípio, que é o mesmo princípio da aviação, a gente tem que partir do princípio de que o avião cai. Então, a gente tem que partir do princípio de que tem problema. Então, é por isso que a gente tem que estudar muito bem o sistema, e principalmente fazer várias checagens, e entender todo o mecanismo dessa engenharia toda que é a circulação extracorpórea. Então, aqui só nesse slide mostrando as recomendações da Sociedade Americana, né, de Tecnologia Extracorpórea sobre a questão de segurança em SEC, tá? Mostrando algumas recomendações sobre medir a linha arterial, medir a linha venosa, discutir a dose da cardioplegia, se vai ser anterógrada, se vai ser retrógrada, a temperatura, como se mede, se a máquina está adequada, se os exames de sangue são coletados instantaneamente, se está tudo certo, oclusão de linha, enfim. Tá? Eu acho que isso tudo, para quem trabalha com SEC, é a rotina, tá? E como acaba sendo a rotina, é muita coisa. Então, por isso que no Encourage, a gente, eu digo o grupo da perfusão, tem a rotina de que uma pessoa monta a máquina, a pessoa que vai fazer a perfusão checa a máquina, e uma terceira pessoa vem e confere e ainda faz um double check aí se está tudo dentro dos conformes para a cirurgia começar. E dentro disso tudo, eu trago um conceito de que quem já participou de alguma das minhas aulas, eu sempre, é uma tecla muito forte que eu bato, que o mais importante de tudo é a comunicação. Tá? É a comunicação, e a gente vai ver que de tudo isso, o mais importante é o trabalho em equipe. Saber que dentro da sala de cirurgia tem anestesista, tem o cirurgião, tem o perfusionista, tem o circulante, tem residente, tem gente que está vendo, e que, às vezes, uma opinião de alguém que está de fora da rotina acaba chamando atenção para alguma
algum detalhe que talvez a equipe que está acostumada com aquilo no dia a dia talvez não tenha visto. Então, essa questão da comunicação tem sido amplamente debatida aí, principalmente quando a gente discute complicações, qualidade de assistência. Tanto é que existem artigos hoje em dia, como esse artigo, que discute sobre o desenvolvimento da qualidade de comunicação dentro do procedimento. Aqui é especificamente sobre revascularização, mas mostrando que é estudado sobre como que a comunicação era feita antes das intervenções, tá? E depois das intervenções, como que a comunicação se dá entre os membros da equipe. Desde quebra de barreiras, entre hierarquia dentro do campo cirúrgico, desde a proposta e consistência da verbalização, que não seja uma comunicação essencialmente para criticar e não para trazer algum benefício durante a cirurgia. Então, são avaliados dentro dessa qualidade de comunicação o direcionamento, tá? Se o posicionamento daquele que comanda a cirurgia naquele momento, seja o cirurgião, seja o anestesista, é adequada para aquele momento, se ela é feita com o propósito de ter um objetivo, tá? de compartilhar, ou simplesmente, faz isso porque eu estou mandando, tá? Se o status, se o compartilhamento da informação só ocorre no momento em que a complicação existe, ou se há uma discussão a respeito, tá? E se existe permissão para todos os membros da equipe. Aqui só mostrando esses status e mostrando que, na maior parte do tempo, obviamente, quem tem a maior carga de comunicação durante o procedimento é o cirurgião que tem que, muitas vezes, interagir com a perfusão, com a anestesia, com a circulante, com a instrumentadora, mas que isso, de uma certa forma, quando a gente discute a qualidade dessa comunicação, ela deve ser compartilhada entre todos os membros da equipe. E aqui mostrando só os sistemas de comunicação, que a gente parte de um sistema unidirecional, que é um pouco mais clássico, onde tipo faz isso, porque eu estou mandando, e a gente vai até um sistema mais atual, onde é feito o sistema em alça fechada, que pergunta, um diz, pode fazer a prota, o outro diz, a prota está sendo feita. E quem perguntou, dá a contra-resposta dizendo, ok, obrigado. Então, o sistema de comunicação tem que ser sempre desenvolvido nesse sentido. Aqui uma das complicações, tá, eu não vou me estender muito no debate dessa complicação, mas que é um dos principais problemas que a gente pode ter durante a cirurgia, que é uma embolia massiva de ar, que é entrar o ar no circuito da SEC, e o paciente ter uma embolia aérea maciça, que pode ser causada desde por defeitos do vedamento do oxigenador, tá, até a ruptura da linha arterial por desconectar ou por perfurar por algum material que é preso o tubo no campo. Tá? E aqui uma rotina mais específica do que fazer no caso que isso aconteça. Tá? Geralmente discutir complicações é uma coisa que muitas vezes não é discutido, tá? E a grande maioria das pessoas tem que aprender a lidar com isso na hora que isso acontece, sem talvez nunca ter debatido ou discutido com alguém mais experiente. Então, mais uma vez, eu volto na questão de que ter conhecimento, ter prática é importante, mas a comunicação também é importante, porque a gente tem que sempre tentar, com o erro dos outros, né, aprender o que fazer e como reagir no momento de tanto estresse. Então, começando com as complicações propriamente ditas, eu vou começar pelas cardiovasculares, que são as mais frequentemente encontradas pela gente aí, que causam um pouco mais de estresse para a gente durante a cirurgia e após. Uma complicação, tá, que por sorte é muito rara, tá, é a dissecção iatrogênica da aorta, que acontece durante o procedimento. Podem ver que ela tem uma incidência muito baixa, tá, de 0,12 a 0,23% das cirurgias cardíacas com SEC. Desde que eu entrei na residência até esse ano,
eu devo ter participado, eu fiz a contagem esse ano de mais ou menos por volta de 2.500 procedimentos, nem todos foram com SEC, mas eu acho que eu vi uma ou duas vezes, tá, uma aorta ser dissecada durante o procedimento, que é uma coisa muito boa, porque é uma situação muito catastrófica, geralmente. E como vocês podem ver, a mortalidade pode chegar próximo de 40%, tá, fora a comorbidade que isso traz e tal. Então, o primeiro passo é afastar fatores de risco para isso, tá, então pacientes que têm comorbidades como hipertensão, doença aterosclerótica, uma aorta um pouco mais ectasiada, que às vezes não é aquela aorta que tem indicação de ser trocada, mas que é uma aorta um pouco mais frágil, pacientes que têm válvula aórtica bicúspide, tá, tem uma alteração tecidual que leva a uma fragilidade da aorta, pacientes com síndromes genéticas, Marfan, Turner, Ehlers-Danlos, tá? Pacientes grávidos têm uma fraqueza tecidual maior, tendo mais risco de lesão iatrogênica, e outras situações como infecções, como sífilis, arterite, uso de cocaína e tal, e uso de balão intraóptico que podem levar à dissecção da aorta também. Essa é uma foto de como que ocorre a dissecção, não a dissecção iatrogênica, mas a dissecção clínica, que o que é? Nada mais é do que uma ruptura da camada íntima da artéria e o sangue começa a dissecar a camada média e a camada íntima da adventícia. E aí ela pode ficar contida, formando um hematoma intramural, que a gente chama, que é uma dissecção atípica, ou pode correr por todo o vaso. Aqui só ilustrando o vaso normal, essa aqui seria uma dissecção, então notem a lesão intimal e fazendo uma separação entre a camada média íntima da camada adventícia. Quando ela fica restrita a uma posição, ela forma um hematoma, e quando isso acaba ficando crônico, acaba formando uma úlcera penetrante, mas que todas têm a mesma fisiopatologia. E aqui só um desenho mostrando a anatomia da dissecção de aorta. Então, geralmente essa é uma situação onde se canulou a aorta, entrou em SEC, o paciente começou a ficar hipotenso, faltou o volume sumiu, é uma das coisas que tem que ser pensadas. Por quê? Porque se cria uma outra cavidade vascular. E o vaso, e essa cavidade é maior do que, como é uma única camada, ela acaba sendo uma região que acaba represando mais sangue do que a própria vasculatura. É normal. Então, a tendência é perder pressão e perder volume. A pressão é perdida, às vezes, porque a artéria onde a PAI está é perdida, mas pelo volume também que fica dentro da falsa luz, acaba sendo uma situação de estresse. Então, um dos primeiros pontos é a gente discutir, esse é um slide que eu uso na aula de canulação, de técnicas de canulação e tal, discutir primeiro a cânula, né, a cânula arterial, as características que uma cânula arterial tem que ter. Ela tem que ser sempre o menor calibre possível, por isso que existe sempre essa discussão, o perfusionista, mas o meu fluxo é 5.000, eu quero uma cânula 22, não, mas a paciente é muito idosa, a aorta dilatada, eu vou só cabe uma cânula 20, e aí existe sempre essa discussão. Ela tem que ser flexível, para não ter, durante a manipulação, muito traumatismo da aorta, tem que ser colocada assim, com o mínimo de traumatismo possível, né, justamente para se evitar. Tem que permitir a visão do campo cirúrgico, tá? Tem que ser um material que não dobre, porque por isso que ela é aramada, geralmente, porque se ela quincar e dobrar, ela pode causar resistência da linha e, dependendo do sistema, se for um sistema rolete, ela pode causar um dano na máquina, e tem que sempre lembrar que a ponteira tem que ficar a favor do fluxo, tá? Então, sempre lembrar isso, porque quem usa cânula reta, muitas vezes a posição que a cânula é presa no campo, isso pode ter alguma variação. E aqui do lado, só mostrando as fotos de uma canulação feita no local inadequado, onde tinha uma placa de ateroma, tá? Mostrando que a hora que a cânula é inserida, ela acaba deslocando a placa e fazendo a dissecção da aorta. Esse é um trabalho de 2016, especificamente sobre uma revisão de dissecção iatrogênica, e ele mostra que a maior parte das vezes a dissecção acontece no sítio de canulação. É o maior local onde isso acontece, seguido, tá, seguido como é que é,
cardioplegia e do próprio local de pinçamento da aorta. Aqui só mostrando um outro artigo também, mostrando que o sítio de canulação foi responsável por 66% das dissecções. Tá? O diagnóstico geralmente é feito no momento da canulação, que a aorta visivelmente disseca. Tá? E, por sorte, na maioria das vezes, ele fica isolado da aorta ascendente, o que acaba tornando o reparo disso muito menos complexo, não mais simples, mas menos complexo do que quando ela se estende por toda a aorta. Então, aqui o papel de cada membro da equipe em relação à dissecção iatrogênica, o papel do anestesista, tentar manter um controle pressórico para a hora da canulação, para a hora da entrada em SEC. O papel do cirurgião, que é fazer uma sutura em bolsa adequada, com fio, com tamanho, com pontos adequados. O clampeamento da aorta, ser o mais cuidadoso possível para evitar torção e muita manipulação. Então fica às vezes aquilo, pinça, abre, às vezes isso pode lesar a aorta. Tá? O clamp aórtico com proteção, tá? Que muita gente questiona, porque se o clamp é, em princípio, atraumático, por que vai usar uma proteção no clamp? Porque mesmo sendo atraumático, dependendo da proteção que se usa, tem menos trauma ainda para a aorta. E o principal que tem sido feito hoje em dia, claro, quando se tem uma tomografia prévia, talvez isso seja um pouco menos utilizado, mas o princípio do ultrassom epiaórtico é, antes de fazer a canulação, se passa um ultrassom por cima da aorta e se define onde é que tem um local com menos placa, com menos aterosclerose, para ter o menor risco possível de ter dissecção. E o papel do perfusionista, na hora do pinçamento aórtico, muitas vezes a gente pede para diminuir o fluxo, às vezes dependendo da complexidade do pinçamento, às vezes até para parar a máquina na hora do pinçamento arterial, tá, do pinçamento da aorta. O início da SEC depois da canulação, um início lento, de preferência com pressão de linha, sempre que disponível. Tá? E a utilização de disponibilidade de cânula adequada, tá, para o calibre, formato e principalmente eu acho que na rotina de quem está utilizando. Tá? Não existe nenhum estudo comparando dissecção de aorta com cânula reta, cânula curva, cânula metálica, enfim. A questão é que cada grupo é acostumado com uma rotina. E mais uma vez a gente volta na questão da comunicação, que eu acho que é o mais importante nessa situação, que tá todo mundo interagindo e ciente do que está acontecendo naquele momento. Aqui tem um algoritmo sobre como lidar com a dissecção iatrogênica, tá? Que eu não vou entrar muito em detalhes, porque é mais ou menos o algoritmo que se faz para corrigir uma dissecção de aorta. Eu acho que o mais importante disso tudo é que o principal problema ou a principal questão que envolve mortalidade nesse tipo de complicação é como estabelecer uma perfusão cerebral adequada, tá? Então, pode ter a tentativa de manter a cânula arterial dentro da luz verdadeira, trocar o sítio de canulação arterial para a subclávia ou para o tronco braquicefálico, enfim. O mais importante é tentar estabelecer uma nova entrada arterial ou manter a mesma entrada arterial, mas se for uma coisa localizada e conseguir manter, por exemplo, a cânula dentro da luz verdadeira, faz o reparo daquele segmento da aorta e mantém a cânula como ela está. Mas na maior parte dos casos, tem que se trocar o sítio arterial, tá? E tentar estabelecer uma perfusão cerebral adequada, porque é o principal fator que leva à mortalidade. As outras complicações, como disfunção orgânica, enfim, tudo que acontece depois, também tem um impacto, mas o principal impacto é a questão da perfusão cerebral. Pulando então para a questão da fibrilação atrial ou arritmias depois da cirurgia cardíaca, que é uma outra complicação, a gente pode ver que ela é diretamente proporcional ao tipo de procedimento. Então, cirurgias isoladas de revascularização miocárdica, o índice de fibrilação atrial pós-procedimento gira em torno de 25% a 30%, e quando a gente pega cirurgias em que envolvem ou a válvula mitral isolada, ou mais ainda quando tem revascularização com válvula mitral, a gente vê que o índice de fibrilação atrial no pós-operatório chega a atingir aí até 60%. Fatores de risco
Para isso, um dos principais fatores de risco é a idade, então a gente vê que o índice de fibrilação atrial ele é crescente, diretamente proporcional à idade, então quanto mais idoso o paciente é, maior risco ele tem de desenvolver fibrilação atrial, e nessa avaliação que foi feita, a gente pode ver que o desenvolvimento de fibrilação atrial no pós-operatório está relacionado a todo tipo de complicação. Tá? Aumenta a taxa de readmissão, aumenta o risco de infarto perioperatório, aumenta o risco de insuficiência cardíaca, aumenta o risco de AVC, de reintubação, de morte em 30 dias e de média de permanência hospitalar e de UTI. Então é um tema bastante importante diante das complicações. E que fatores a gente pode considerar como associados ao desenvolvimento de fibrilação atrial? Aqui tem uma avaliação que os principais fatores, foram avaliados vários fatores, tá? Embora esse trabalho não tenha sido estatisticamente relevante, mas hipertensão arterial é um dos fatores ligados, porque a hipertensão é uma das causas de fibrilação atrial crônica, tá? Mas fatores como idade, o uso de antiarrítmico prévio, o fato de se mexer na válvula, então cirurgia valvular, o uso de circulação extracorpórea, então a cirurgia com circulação extracorpórea tem mais risco de desenvolver fibrilação atrial do que a que não tem o uso da extracorpórea. E o diâmetro do lado esquerdo são fatores relacionados aí à fibrilação atrial. E aqui só mostrando que quanto mais complexo o procedimento, maior o risco maior a evolução para incidência de fibrilação atrial. Então, na revascularização isolada, mostrando mais uma vez que o risco é mais baixo do que quando comparado a uma revascularização com cirurgia valvar concomitante. Aqui, obviamente, como a fibrilação atrial no pós-operatório causa mortalidade, a gente vê que quando a cirurgia valvular associada à revascularização, a proporção de mortalidade é maior do que quando é relacionada só à cirurgia valvar isolada ou à revascularização do miocárdio. E a própria evolução dos pacientes que desenvolvem fibrilação atrial, a gente vê que os que desenvolvem fibrilação atrial têm um índice de mortalidade maior também. Aqui só um estudo mostrando que muito tem sido pesquisado sobre questão genética, e talvez essa seja uma das grandes questões relacionadas a todas as complicações, que eles mostram que a SEC, por desenvolver uma resposta inflamatória e por ter uma ação imunossupressora, além disso, faz com que sejam expressados algumas produções de genes e moléculas específicas, tá, do processo inflamatório, que talvez isso esteja ligado à questão do desenvolvimento da fibrilação atrial. Isso tudo ainda é muito controverso, porque a maior parte do sistema inflamatório é aumentado, ou novos genes, expressões de RNA, enfim, são desenvolvidas durante a cirurgia ou durante a utilização da SEC, mas ainda não se tem uma relação consistente entre esses dados científicos ou laboratoriais com os dados clínicos. E aqui só mostrando a comparação, quando a gente compara um paciente que desenvolve fibrilação atrial com o que tem ritmo sinusal, como que é o crescimento da expressão genética de alguns marcadores genéticos e específicos, né, sobre o desenvolvimento de fibrilação atrial, e quando a gente compara o grupo que teve fibrilação atrial do grupo que... Aliás, os dois grupos tiveram fibrilação atrial, dos que tiveram repercussão neurológica, dos que não tiveram também a expressão de genes relacionados a declínio neurocognitivo também é bem maior. Passando para outra questão que é importante do ponto de vista cardiovascular, é a vasoplegia, tá? Talvez a vasoplegia junto com o baixo débito cardíaco seja as duas situações mais graves e catastróficas, tá, do que a gente vê, tá? Então, para a gente estabelecer o diagnóstico de síndrome vasoplégica, a gente tem que ter uma pressão arterial sistólica abaixo de 80, tá? Valores para débito cardíaco, índice, PVC e pressão de oclusão arterial pulmonar normais, significando que o problema não é cardíaco, a bomba funciona bem, o coração funciona bem. A resistência vascular
sistêmica tem que estar baixa e já tem que estar em uso de noradrenalina pelo menos meio micrograma por quilo. Tá? Então, esses são os critérios para a gente definir que o paciente está em vasoplegia. Tá? Ou a gente sempre precisa, diante de uma situação dessa, afastar questões de erros de medida. Durante a SEC, ver se a canulação arterial não está errada, se o paciente não foi hemodiluído demais, se não tem nenhuma reação anafilática relacionada a pressão baixa, se não está usando vasodilatador, se não dissecou a aorta, ou até mesmo numa situação em que está se tendo um sangramento sem visão direta. E após a cirurgia, a gente tem que ver se o paciente não teve nenhum infarto, questões de déficit de falência de ventrículo direito. Durante o uso da protamina é comum o paciente apresentar um pouco de vasodilatação, anafilaxia a nenhuma droga ou sangramento excessivo. Aqui só mostrando a fisiopatologia, aqui seria uma célula, seria o vaso, né? Então a gente tem o que faz a vasoconstrição da musculatura lisa dos nossos vasos, é a angiotensina 2, a norepinefrina, tá? Que são basicamente mediadas, elas têm os sinalizadores e elas basicamente funcionam com o influxo de cálcio, que ativa a miosina, que se coapta lá no sarcômero com a actina, e fazem a vasoconstrição do vaso. E nessa questão da síndrome vasoplégica, por alguns motivos que a gente vai ver, esse mecanismo todo é deficitário, levando a miosina a não ser fosforilada adequadamente, logo ela não faz a contração vascular e o vaso acaba perdendo a capacidade de contração. Aqui um outro exemplo, mostrando que a gente tem os receptores celulares para norepinefrina, para vasopressina e para angiotensina 2, tá? Que durante o desenvolvimento da síndrome vasoplégica, além do downregulator, da regulação contrária desses receptores, pelo excesso da vasoplegia ou da pressão arterial baixa, são consumidos esses hormônios celulares, é aumentado a produção de óxido nítrico, também por alguns fatores que a gente vai ver, e que no fim leva aquilo que eu falei, leva a baixa do influxo intracelular de cálcio, desfosforilação da miosina, tá? E aí o acoplamento do sarcômero da célula muscular lisa não acontece, levando a vasodilatação refratária, apesar de todas as medidas. Aqui só mostrando alguns fatores que podem causar isso, para a gente não ficar só na questão da SEC. Então, reação transfusional, mediado por transplante de órgão, sepse, trauma, queimadura, a SEC por si só, o uso de algumas drogas, tá, pode levar a essa resposta inflamatória, aumento de interleucina, fator necrose tumoral, aumentando a produção de óxido nítrico e levando a vasodilatação. Tá? E também causando alteração nos receptores celulares e levando a déficit da entrada de cálcio, a desfosforilação da miosina e aí levando a vasodilatação, tá? Com aqueles critérios que a gente já tinha visto antes. Aqui mais uma vez mostrando o papel da SEC nesse mecanismo todo. Então, a SEC, quando ela funciona, ela aumenta a produção de óxido nítrico através da expressão maior da enzima óxido nítrico sintetase, aumenta o GMP, diminui o cálcio, desfosforilação da miosina, levando a vasoplegia. Tá? E com a queda da pressão, aumenta a secreção de vasopressina, norepinefrina, angiotensina, os estoques do corpo são depletados, com uma taxa mais baixa desses vasoconstritores, acaba também levando a vasoplegia. Então, o que a gente pode avaliar previamente à cirurgia, né? Previamente à cirurgia ou à circulação extracorpórea, a gente tem alguns fatores relacionados a medicações que o paciente usa. Então, o paciente que já chega na cirurgia dependendo de inotrópico, por exemplo, é um paciente que já está já tem uma reserva de vasopressores intrínsecas já depletadas, o paciente tem algumas medicações, como inibidores da angiotensina também, e por muitas vezes essa medicação é suspensa 1 ou 2 dias antes do pré-operatório, justamente pensando nisso,
tá? Questão dos pacientes, os pacientes mais graves, os pacientes que têm endocardite, que tem um componente séptico relacionado, ou os pacientes que já têm disfunção ventricular também, e no caso do cirúrgico, ou um coração com proteção miocárdica que não foi totalmente efetiva, durante um tratamento do endocardite, em que há liberação de toxina, marcador inflamatório, enfim, durante a SEC, e uma SEC mais prolongada, que daí não se sabe exatamente se a questão é porque a vasoplegia ocorre porque a SEC é mais prolongada, per si, ou se porque a SEC é mais prolongada porque o caso é mais grave, se a cirurgia foi mais complicada, e aí acaba tendo relação com a resposta do pós-operatório. Então, um algoritmo para isso durante a circulação extracorpórea, a resistência vascular sistêmica ficou baixa, a pressão arterial está baixa também, e começou a fazer volume e não responder. Primeira coisa, afastar alterações que não sejam vasoplegia. Então, erros de canulação, um hematócrito abaixo de 20, um sangramento oculto, dissecção de aorta, tá? Ou, de repente alguém foi fazer norepinefrina, mas pegou a ampola do vasodilatador e fez vasodilatador. Então, isso pode ser uma coisa também. Afastado isso, se começa a norepinefrina. Teve resposta com a noradrenalina, pressão subiu, resistência vascular sistêmica subiu, ótimo, a gente mantém a norepinefrina. Não subiu com a norepinefrina, a gente entra com vasopressina. Tá? A gente não tem aqui, mas existe telepressina, que é também fora do país. Começou vasopressina associada à nora, fez a reavaliação, pressão arterial, PAM acima de 65, resistência vascular sistêmica acima de 800, beleza, norepinefrina e vasopressina. Não respondeu. Aí a gente entra na zona do desespero, que aí a gente começa com corticoide, azul metileno, aumenta a dose de vasopressina, enfim, começa uma luta para tentar fazer com que a gente consiga subir a pressão arterial. E na saída de SEC, a mesma coisa. A gente observa, na saída de SEC, se o coração está batendo de forma adequada, de preferência com o ecocardiograma, né? Se o paciente tem uma frequência cardíaca boa, se o ritmo está bom, não é um ritmo comprometido, se a pré-carga, se o volume está adequado, ajusta a vasopressora, ajusta inotrópico, vê pressão pulmonar com ecocardiograma. A resistência está tudo certo, pressão arterial está alta, está acima de 65, a resistência vascular sistêmica está boa, o índice cardíaco está adequado, a vasopressina está baixa, o uso de noradrenalina está baixo, sim, então o paciente está estável. Então, tranquilo, a gente pode sair de SEC, continuar resolvendo a hemostasia e terminar o procedimento. Não, tá difícil, a noradrenalina está mais de meio micrograma por quilo, a vasopressina já está no máximo, está fazendo volume, o paciente não responde. Mais uma vez, o primeiro passo é descartar outras coisas. Então, descartar infarto, descartar cólica pulmonar, descartar problemas cirúrgicos, descartar problema até na própria medição da PAI e do catéter, porque às vezes foi passado o catéter durante a cirurgia, desconectou, alguém conectou de volta, esqueceu de zerar a pressão. Então, às vezes, tem que avaliar primeiro se não tem nenhuma medição errada nesse sentido. E aí, se realmente o paciente estiver instável, aí novamente a gente começa com o uso de corticoide, vasopressina, embolos, nora, azul metileno, enfim, tem uma série de medicações que podem ser usadas nesse sentido. Passando para o baixo débito, que aí é uma situação quase que contrária à vasoplegia, porque na vasoplegia a gente tem um problema de vasoconstrição periférica, de vasoconstrição do próprio vaso mesmo, mas a bomba cardíaca ou a bomba está preservada. No baixo débito é o contrário, a gente tem uma preservação da regulação pressórica pelos vasos, mas a bomba cardíaca ou a SEC que está com um problema. Então, a gente entra num estado que a gente chama de choque cardiogênico, tá? A pressão está baixa, mas a resistência periférica está no normal ou está alta. Tá? Então, a gente cai a pressão, por quê? Porque a gente aumenta a resistência vascular periférica, essa resistência periférica aumentada diante de um coração que está com problema causa mais baixo débito ainda. Então, o débito cardíaco cai, o volume sistólico cai,
aumenta a frequência cardíaca, e a gente vai ter o que a gente chama de um choque frio. Choque frio, por quê? Porque o paciente vai estar hipotenso, a distribuição e consumo de O2 estão inadequados, mas a vasoconstrição periférica está adequada diante dessa situação. Então a gente vai ter um paciente que perifericamente vai estar reagindo bastante, vai estar muito frio, porque vai estar com vasoconstrição, mas isso, além de, é uma tentativa de minimizar a questão do baixo débito, mas acaba fazendo com que a bomba cardíaca funcione mais inadequadamente ainda. Então, só mostrando por que isso pode acontecer. Eu sei que é um slide um pouco poluído, mas aqui traz bastante coisa. Em relação ao próprio procedimento cirúrgico, tá? Procedimentos onde a gente tem que mexer no ventrículo. Por exemplo, o paciente teve uma CV pós-infarto. Então, o septo está ruim, mas a parede anterior está boa. Mas a gente precisa abrir a parede anterior para conseguir corrigir o septo. Então, isso leva edema tissular e disfunção diastólica pela própria manipulação da musculatura cardíaca. Lesão por isquemia e reperfusão. Então, um tempo de pensamento mais alto, um paciente um pouco mais hipertrófico, em que a cardioplegia não foi bem aplicada, tá? Distúrbio de ritmo. Tá, isso leva à disfunção miocárdica e, portanto, a um baixo débito cardíaco também. Tá? Quando a gente relaciona isso à circulação extracorpórea, a gente tem toda a reação da questão inflamatória, tá, que é um estado metabólico, quando a gente aumenta o consumo de O2, mas não consegue aumentar a distribuição do oxigênio, então todos os tecidos sofrem, tá? A disfunção celular e mitocondrial levando à disfunção miocárdica, tá? E além da vasoconstrição, que é um mecanismo natural de tentar reverter uma pressão mais baixa, mas que acaba aumentando a pós-carga do ventrículo esquerdo e fazendo com que a bomba fique pior ainda, tá? Hipovolemia, por questões do próprio procedimento, e vasoconstrição pulmonar, levando ao ventrículo direito ter mais problemas ainda. Tá? Então, a fisiopatologia dos problemas é muito parecida entre todas as complicações, e claro, dependendo do órgão onde ela age, ela acaba tendo uma complicação diferente. Uma coisa que é importante a gente lembrar, em que muitas das vezes o paciente já é portador de cardiomiopatia prévia, então já é um paciente que tem disfunção ventricular, já é um paciente que tem hipertensão pulmonar, já é um paciente que já teve uma cirurgia, enfim, tá? Ou tem uma lesão, ou tem uma cirurgia, ou tem uma lesão coronária que não foi tratada, ou é um paciente que, por algum motivo, teve alguma lesão que não foi possível tratar durante a cirurgia, ou alguma complicação que não foi diagnosticada e que acabou ficando residual e deixando o coração um pouco mais atordoado no período de pós-operatório. Esse é um slide só ilustrativo para a gente ver como fica o miocárdio depois da circulação extracorpórea, como a distribuição aqui é no pré-sec, mostrando a distribuição dos miócitos, e aqui o espaço que existe entre os miócitos, e às vezes até a perda do próprio arcabouço muscular por questão de edema e expressão genética, enfim. Então, quando a gente discute uma complicação, às vezes mais do que saber resolver a complicação é tentar fazer com que ela não exista, ou que a gente tenha algum marcador de como dizer assim, não, esse paciente vai ter baixo débito, então vamos pedir um balão, vamos pedir um ECMO, vamos pedir um dispositivo de assistência antes que aconteça. Tá? Então, quando alguns trabalhos olham e tentam avaliar assim, o que a gente pode imaginar, qual paciente que a gente pode imaginar que talvez possa desenvolver baixo débito. Tem toda essa tabela que foi analisada e que, obviamente, é uma meta-análise, mas é um trabalho só, e aqui mostrando que, mais uma vez, pacientes com idade maior de 65 anos, pacientes que já tinham disfunção ventricular prévia, o uso de SEC, e principalmente o uso de SEC de forma emergencial, ou porque se tentou fazer um procedimento sem SEC no meio do caminho, a coisa degringolou e se partiu para SEC, ou se é um procedimento de emergência mesmo, que acabou tendo que entrar em SEC correndo, durante a indução o paciente parou, enfim, isso
infelizmente a gente vê com uma relativa frequência. Ou o paciente que foi para uma revascularização, tinha que ser feito 6 ou 7 pontes e acabou ganhando 1 ou 2 pontes, às vezes por questões anatômicas, enfim, não é só uma questão de, não fez a cirurgia direito, não, às vezes era o que dava para fazer, e a gente sabe que muitas vezes o que é feito no campo é o que é possível, não o que é necessariamente necessário. E aí mostrando que o paciente que desenvolve baixo débito tá relacionado a todas as outras disfunções, tá? Disfunção respiratória, AVC, enfim, tudo, mortalidade, pós-operatório mais longo e tal, mostrando que a questão da complicação, quando a gente vê o fenômeno do que acontece durante a SEC, e a gente acontece durante uma cirurgia, toda essa disfunção, mediador inflamatório, expressão de novos genes, expressão de RNA, tudo isso acaba acarretando de forma global no corpo todo. E aí a gente tem resposta renal, resposta pulmonar, resposta neurológica em diferentes graus. E, obviamente, um paciente que já tem um déficit neurológico prévio acaba tendo mais repercussão neurológica. O paciente que tem um déficit pulmonar prévio acaba, às vezes, tendo uma repercussão pulmonar mais grave. Mas o mais importante é a gente entender que, assim, a complicação nunca é isolada, ela sempre vem acompanhada de todas as outras disfunções. Uma forma de tratamento para o baixo débito, esse é um artigo desse ano, é um artigo muito bom sobre revisão, sobre balão intraórtico, tá? Que, embora seja um método simples, é um método que não é, nem tem como comparar um balão intraórtico com um dispositivo de assistência ventricular, mas que muitas vezes é a realidade que a gente tem como primeira ferramenta para tentar, depois de droga, medicação, ajuste hematócrito, tudo, a coisa não está andando, o ventrículo está ruim, o primeiro item que a gente tem disponível geralmente é o balão intraórtico. Tá? Aqui mostrando os efeitos do balão intraórtico, como aumento da pressão diastólica, uma queda da disfunção da pressão sistólica pelo efeito de vácuo que ele faz quando ele desinfla, tá? E levando principalmente ao aumento da circulação coronariana, que é o principal de tudo. O objetivo do balão é diminuir a pós-carga e diminuir a pós-carga do ventrículo esquerdo e aumentar a perfusão coronariana. E aqui só mostrando que a curva da pressão arterial adequada, então ele geralmente age quando o balão ele dispara na incisura dicrótica, que nada mais é do que a repercussão pressórica do fechamento da válvula aórtica. Então a gente tem a sístole, no final da sístole, quando tem a incisura dicrótica e fecha a válvula aórtica, nesse momento é que o balão aórtico é disparado, e aí ele faz aumentar o tempo diastólico, diminuindo a pós-carga e aumentando o tempo de perfusão coronariana também. A gente sempre deve lembrar das contraindicações, né? Então, o paciente que tem IAO moderada é importante, é uma contraindicação, porque esse aumento diastólico vai fazer com que o ventrículo esquerdo dilate e tenha mais complicações ainda. O paciente com doença vascular periférica, tá? Então, às vezes, o único acesso que a gente tem na sala é a artéria femoral e ele tem complicação, tem doença vascular periférica extensa, então não é possível, muitas vezes, passar o balão. Tá? O paciente que tem aneurisma ou dissecção de aorta é uma contraindicação relativa para absoluto, o aneurisma mais relativo e a dissecção um pouco mais absoluta. O paciente que já tem um sangramento ativo por coagulopatia, então tu vai submeter o paciente a um dispositivo intravascular com risco de ter um sangramento. Tá? Um paciente que, se for preciso anticoagular por causa do balão, não pode ser anticoagulado, sei lá, o paciente que tem insuficiência hepática, ou que foi por procedimento pós-trombólise, enfim, é uma contraindicação, uma plaquetopenia mais grave aí, e eu nunca vi, mas enfim, a recusa do paciente também é, obviamente, uma contraindicação. Geralmente o paciente está tão grave que não tem, acaba não tendo muito como recusar o procedimento. E o
o mais adequado que seria ter à disposição são os dispositivos de assistência ventricular, tá? Aqui na parte de cima os dispositivos de assistência ventricular esquerda e aqui o dispositivo de assistência ventricular direita, tá? A gente tem vários pulsátil, não pulsátil, intracorpóreo, extracorpóreo, com fluxo centrífugo, com fluxo axial, enfim, a gente pode fazer mais uma aula só sobre esse assunto. O importante é lembrar que eles são utilizados aí como, às vezes, de curto prazo, médio prazo e longo prazo diante de uma disfunção ventricular. Tá? Mais uma vez, o que a gente mais tem acesso ao balão intraórtico e seguido da oxigenação por membrana extracorpórea, que é o ECMO, que são os dois mais comuns que a gente tem acesso por questão de disponibilidade. E esses dispositivos, obviamente que numa situação em que a disfunção acontece no intraoperatório, eles podem ser colocados centralmente, utilizando as próprias camas que já estão sendo utilizadas para a SEC, tá? Com alguns ajustes, obviamente, porque essa cama vai ter que ir com o paciente para a UTI, ou eles podem ser passados perifericamente através dos vasos femorais e depois, no pós-operatório, na própria unidade de terapia intensiva. Deixa eu tomar uma água aqui só para... Pulando então para as complicações hematológicas, principalmente, eu botei hematológicas porque a gente vai ter acho que, se não me engano, um ou dois slides só para discutir a questão oncológica. Essa é uma representação muito simples de como que é a questão da hemostasia, né? Função fisiológica, desde a hemostasia primária, com ativação, a agregação plaquetária, até a via extrínseca, o começo da cascata da coagulação e a formação da fibrina, que vai se depositar sobre as plaquetas, e até a recuperação do endotélio com a fibrinólise, organizando esse coágulo de forma que ele não acabe não causando obstrução vascular. Mas, mais uma vez, lembrando do pré-operatório, a gente pode ver aí que as medicações do pré-operatório podem ter um fator importante. Então, a aspirina, inibindo a ciclooxigenase, ou o clopidogrel, inibindo a formação da ADP e atrapalhando a adesão e secreção de mediadores da plaqueta, ou o paciente que foi para o CAT fazer de urgência, recebeu tirofiban, porque a lesão coronariana tinha muito trombo, ele vai ter uma chance maior de ter uma coagulopatia no intraoperatório, no pós também, e nos pacientes que recebem os novos anticoagulantes, que agem diretamente na trombina e no fator 10A, também vão ter um risco maior se numa cirurgia de emergência, ou pouco planejada, ou não suspendeu e não avisou que não suspendeu, vão ter um risco maior de ter sangramento aí. Só uma pergunta, Flávia, vocês continuam vendo os meus slides? Tá, porque eu tô com o controle do celular, meu celular sumiu aqui o meu slide, mas se vocês tiverem algum problema com a apresentação, vocês me avisem, por favor. Aqui só lembrando o mecanismo de ação da heparina, como a gente está numa aula de sangramento, eu acho que tem algumas coisas básicas que a gente precisa, ou vale a pena ser revista. A heparina é uma glicoproteína que se liga, né, à antitrombina 3, então ela faz com que a antitrombina 3 tenha a ação dela potencializada, tá, e aí ela inibe a formação da trombina. Geralmente, o que se traz aqui, as doses de heparina que são utilizadas para a circulação extracorpórea, aqui fala de 3 a 4, mas geralmente pode ir de 2 a 5, tá? 2, muito pouca gente usa, de 3 a 4, uma média usa, e na nossa rotina específica da cirurgia da válvula, a gente usa 5 miligramas por quilo, ou 500 unidades por quilo, tá? Sempre lembrando que isso varia conforme o protocolo institucional, a preferência da equipe e tal, mas um ponto importante é lembrar que é preferível ter, às vezes, uma dose a mais para evitar uma coagulação do sistema do que se trabalhar no limite. Claro que a gente tem a dosagem disso com o TCA, mas se não lembrar exatamente do que é sempre preferível utilizar mais heparina do que menos heparina.
Aqui a protamina, tá? O sulfato de protamina, que é o antídoto, né? E que é a forma de reverter a heparina depois da cirurgia. Então, ela nada mais é do que ela se liga à heparina e inibe a ação da heparina sobre a trombina. Os antifibrinolíticos também, que são utilizados durante a cirurgia, e a gente tem os três, que são o ácido aminocapróico, o ácido tranexâmico, que os dois agem da mesma forma, apesar do ácido tranexâmico ter uma potência maior do que o ácido aminocapróico. Os dois se ligam no sítio de ligação do plasminogênio com a fibrina, evitando a dissolução do coágulo, e a protinina, que não se usa mais tanto, que inibe aí a via da calicreína e da formação também da ligação da plasmina com a fibrina. Aqui mostrando um esquema muito básico de como que o sistema de coagulação é ativado durante a circulação extracorpórea, e muito básico, graças a Deus, porque o mecanismo de coagulação é um mecanismo intensamente complexo, e a gente não teria nem como discutir tudo exatamente como isso acontece. Mas o principal mecanismo o primeiro mecanismo é o trauma cirúrgico. Então a ativação do sistema a alteração do sistema de coagulação já acontece durante o próprio preparo do paciente no pré-sec. Tá? Então a alteração metabólica ao trauma cirúrgico já leva a alteração plaquetária, a ativação do sistema de coagulação, e aí quando a gente entra em SEC, além de ter a heparina, enfim, tudo isso que a gente tem que fazer para conseguir ter uma anticoagulação adequada para fazer a circulação extracorpórea, o sangue ainda entra em contato com superfícies que não são endoteliais. Tá? Aí ativa a via do fibrinogênio, ativa o fator tecidual, ativação de leucócito, ativação da via intrínseca por contato, liberação de bradicinina, aumento da fibrinólise, alteração plaquetária, alteração da trombina. Então tudo isso gera uma confusão no sistema de coagulação. E aí durante a SEC tem algumas coisas específicas que acontecem, tá? Existe o sistema de contato, através de 4 proteínas, que é o fator 12, a pré-calicreína, a heparina de baixo peso molecular, e aqui vai ter no slide mais para frente, esqueci exatamente o nome desse fator, e o complemento, o C1 da cascata do complemento, ativação de complemento e neutrófilos. A via intrínseca é ativada pelo contato com superfície não endotelial, a via extrínseca é ativada pela questão do fator tissular, tá? A gente sabe que elas não ocorrem separadamente, mas enfim, as duas são ativadas, e através da via comum, pela ativação do fator 10A e da protrombina, também ocorre alteração durante a SEC. Aqui só mostrando esse aqui é o fator de Hagman, aquele HMWK lá. Então a gente tem a via intrínseca, tá, que é basicamente a ativação pelo contato, tá? Então ativa o fator 12, a pré-calicreína vira calicreína, vira o 9A ativado, que por fim vai chegar lá na ativação do fator 10, e o fator 8 vai levar à ativação da trombina também. E na via extrínseca, a lesão tecidual, que já acontece desde o começo da cirurgia, também vai desencadear a cascata da coagulação e vai tornar tudo isso uma confusão durante a SEC. Então, o que a gente tem? Sobre as plaquetas, a gente vai ter uma ação múltipla, né? Desde a diluição do sangue, com uma plaquetopenia relativa, as plaquetas vão ser consumidas por adesão à superfície que não é utilizada, elas vão se agregar, vão se destruir pelo
ou às vezes por um fluxo um pouco mais alto, ou porque o rolete está um pouquinho descalibrado, ou porque teve um acidente, a gente precisou usar muito o aspirador, então o aspirador a gente sabe que é um fator de trauma sanguíneo, e nos próprios mecanismos que a circulação extracorpórea tem para evitar embolia, acaba recolhendo muita plaqueta também, que são os filtros e todo o sistema agregado aos filtros. Então, no fim da cirurgia, o que a gente vai ter é não só um problema de quantidade de plaquetas, mas também da funcionalidade daquelas que eventualmente sobrar. Tá? Vários mecanismos de ações sobre a trombina também, que eu não vou entrar em detalhe, porque a gente podia ficar mais uma aula aqui, e durante a SEC, além de tudo isso, a gente tem as comorbidades e a idade do paciente, que são relacionadas à própria condição clínica, a superfície do sistema, que embora existam muitos estudos sobre superfície biocompatível, não só heparinizada, mas com outras substâncias, isso repercute muitas vezes laboratoriamente, mas clinicamente isso muitas vezes não tem nenhuma repercussão. O tempo de exposição, então o tempo de SEC prolongado, a gente sabe que tem uma repercussão pior no sistema de coagulação, e aí a gente tenta, se a rotina da equipe é usar hipotermia, quanto mais reservatório a gente tem no circuito da SEC, se a gente tem o reservatório de cardiototomia, mas sem o reservatório venoso, enfim, o fluxo, às vezes um fluxo um pouco mais alto, uma câmara um pouco menor e tal, e a gente não pode esquecer que não só a SEC, mas também o sangue entra em contato com o pericárdio, com a gordura, com os outros tecidos do corpo, e também é uma superfície não endotelizada. Aqui só mostrando, então, como que a trombina é alterada durante, né, pela hemodiluição, hipotermia, perda de plaqueta, consumo de fator de coagulação, inibição das vias da coagulação. Tá? Então a gente tem que ter um equilíbrio aí entre a ação anticoagulante e procoagulante. Tá? Os circuitos recobertos por heparina ou por biocompatíveis, como eu disse, ainda não tem nenhum resultado clínico comprovado. Laboratorialmente se tenta achar uma forma de se utilizar menos heparina, na tentativa de ter menos sangramento, menos expressão inflamatória, mas isso ainda não é comprovado para resultado clínico. Tá? Algumas situações que são descritas, que a gente vai ver no final, em cirurgias onde isso é possível, onde se usa um circuito, às vezes um circuito de mini, de circulação extracorpórea menor, ou situações onde a gente tenta, de repente, não aspirar o sangue para a máquina, utilizar o cell saver, ou o sistema de autotransfusão, para aspirar esse sangue que está, entre aspas, contaminado ou quebrado pela questão do contato com a superfície não endotelizada, se passa para o cell save, se filtra um pouco o leucócito, interleucina, e se devolve para o paciente um sangue menos traumatizado. A questão da hipotermia, que embora muitas equipes usam como forma de evitar injúria orgânica, a gente sabe que durante a coagulação é um evento crítico, e a ultrafiltração, que tem o papel de remover líquidos e mediadores inflamatórios, mas que também clinicamente, eu vou abrir um parênteses aqui, não falar da população pediátrica em si, porque em pediatria isso é um pouco mais estudado, porque como é uma população de menor peso, a ultrafiltração tem alguns resultados melhores do que na população adulta. Na população adulta, a questão da ultrafiltração ainda é um pouco controversa, e tem trabalho que diz que tem melhora clínica, tem trabalho que diz que não tem repercussão clínica, então a coagulação ainda são temas de bastante discussão. Aqui é um artigo de 2011, só mostrando que todos os agentes da coagulação são depletados durante a circulação extracorpórea, e que a maior taxa de depressão ocorre por volta de 1h30, 2 horas de cirurgia, que é os famosos 90 a 120 minutos, que é o que a gente tenta, numa média, tentar fazer todo o procedimento possível dentro de 1h30, 2 horas, porque justamente por essa queda de todos os fatores da coagulação. Então, o que a gente pode fazer para minimizar essa alteração hemostática?
Primeiro, minimizar o uso dos aspiradores. Tá? A gente sabe que a força de cisalhamento do aspirador por si só é um mecanismo de lesão e ativação de plaqueta, destruição de hemácia e tal. Tentar diminuir o reservatório o máximo possível. Tá? Então, como eu disse, tem equipes que usam o reservatório venoso, mas não usam o reservatório de cardiotomia, usam os aspiradores direto no reservatório venoso, mas aí vai de rotina, de equipe, de local. Tá? Como eu disse, em algumas situações, onde, principalmente em cirurgia de revascularização miocárdica, onde a gente usa um sistema de SEC menor, é possível, ao invés de aspirar o sangue que cai na cavidade ou que acaba sendo perdido ali, ao invés de aspirar para a máquina da SEC e jogar um sangue traumatizado para a SEC, e jogar ele para o sistema de autotransfusão e devolver esse sangue para o paciente numa condição melhor. Os circuitos biocompatíveis, tá, é uma grande pergunta, porque teoricamente e laboratorialmente eles têm uma diminuição mesmo de expressão inflamatória, mas que clinicamente ainda não tem nenhuma repercussão certa e comprovada. A MiniSec, tá, e não especificamente só a MiniSec sem reservatório nenhum, mas a questão de ter um oxigenador com menos prime, um circuito de SEC com menos prime, isso tem sido um grande avanço, e talvez o maior avanço de tudo que a gente tem é tentar utilizar uma SEC com o menor prime possível, evitando principalmente a hemodiluição e o contato do sangue com superfície não endotelial. A cirurgia sem SEC, no caso da cirurgia de vascularização, que embora tenha alteração, uma alteração muito menor, o uso de antifibrinolítico, tá? E aqui eu botei interrogado porque, como existem os 3 antifibrinolíticos, ainda não se tem uma resposta concreta sobre qual deles é melhor, porque naquele balanço entre anticoagulação e pró-coagulação, em algumas situações a gente acaba usando um antifibrinolítico ao invés do outro, o paciente não tem sangramento, mas aumenta a taxa de ter evento tromboembólico, AVC, enfim. Tá? Então é por isso que eu botei o ponto de interrogação. A utilização, a troca da heparina não fracionada por inibidores diretos da trombina ou do fator 10A também tem sido questionado, existem alguns protocolos estudando isso, tá, para não ter que se utilizar mais a heparina e sim os outros anticoagulantes, e até a reposição da antitrombina aí como a antitrombina é decretada durante a SEC, como se ela fosse um mecanismo para ajudar a hemostasia depois da SEC. E aqui a parte oncológica, que eu só vou dar uma pincelada, eu trouxe 2 artigos para a gente discutir, por quê? Porque existe um debate sobre a questão de pacientes que, por exemplo, o paciente tem um câncer, foi fazer o pré-operatório e descobriu que tem coronariopatia, ou estava na estratificação de um linfoma ou uma doença hematológica tumoral e descobriu que tem um problema valvar e que não tem como fazer a cirurgia ou o tratamento oncológico sem resolver o problema cardiológico primeiro. Tá? Então sempre foi discutido que a SEC é um fator que acaba piorando o prognóstico ou até espalhando o tumor, e alguns artigos, isso ainda não está, tem alguns artigos mais antigos que falam que isso realmente acontece, e a taxa de complicações em pacientes oncológicos que são submetidos à cirurgia cardíaca são maiores, tá? Mas não tem como se associar exatamente só o uso da circulação extracorpórea como um disseminador, uma piora da evolução oncológica. Então aqui eles botam que os pacientes que têm câncer e que são submetidos à cirurgia cardíaca, obviamente, têm uma taxa de complicações maiores, tá? Mas que a cirurgia cardíaca não é simplesmente contraindicada pela questão de ter ou não algum tumor. E esse é um artigo brasileiro que fala exatamente sobre o
puzzle, né, o quebra-cabeça entre discutir se a SEC é realmente uma causadora de disseminação do câncer ou de piora do câncer. Então ele bota que, obviamente, como a SEC tem um fenômeno inflamatório e imunossupressor, pode ser que o câncer tenha alguma influência sobre o crescimento ou a distribuição, tá? Mas que também, não só pelo fato de ter a SEC, mas que os mecanismos principais, é porque o reservatório venenoso pode ter células cancerígenas de algum sítio e com isso ser espalhada, e que pela própria anticoagulação, alguns tumores que estão lá confinados em algum lugar podem soltar algumas células ou algumas moléculas pela questão da anticoagulação, tá? E que esse é um mecanismo tão complexo que isso, na verdade, gerou uma outra especialidade, que hoje em dia é a oncohematologia, em que se discute também o fato das medicações oncológicas sobre o coração, mas também se discute o fato de submeter um paciente com câncer a um tratamento cardiológico. Então, o que o artigo traz é que a progressão do câncer ou a disseminação do câncer tem uma associação pequena ou modesta com a circulação extracorpórea, tá? Que isso sempre foi uma questão lógica, mas que provavelmente não é relacionada totalmente à circulação extracorpórea, e que, como a gente sabe, em muitas situações a gente não tem muito para onde correr. O paciente precisa do tratamento e tem que ser submetido à cirurgia cardíaca. Falando então para as complicações neurológicas, tá? Isso é outro tema de grande discussão, tá? Por quê? Porque acho que a maior discussão sobre a questão da proteção neurológica é sobre a pressão arterial, né, média durante a cirurgia. Então, a gente sabe que o mecanismo de autorregulação do fluxo cerebral é muito complexo, mas que, em média, uma PAM por volta de 50 a 60 é suficiente para manter essa autorregulação. E se a gente considerar pacientes em hipotermia, essa autorregulação pode funcionar adequadamente até por volta de valores menores, por volta de 30, 40 milímetros de mercúrio, tá? Ao contrário do que a gente pensa, muitas vezes um fluxo mais alto pode causar mais dano cerebral, porque com o aumento do fluxo pode ter edema cerebral e aumento de embolia, então pode ter mais geração de turbulência, mais geração de bolha dentro do próprio fluxo da SEC e causar mais lesão neurológica, tá? E mais uma vez, as condições de comorbidade, idade e problemas que o paciente já tinha antes da cirurgia são os principais fatores de risco relacionados a, principalmente, déficit cognitivo. Não tem diferença, os resultados entre a estratégia alfa e PH-STAT são discutíveis, tá? Não tem grupos que usam o alfa, tem grupos que usam essa estratégia pH, então não tem uma relação clínica importante entre os dois, embora um aumente o fluxo cerebral levando mais sangue, mas ao mesmo tempo leva mais êmbolo, o outro leva menos êmbolo, mas acaba tendo menor vasodilatação cerebral, então não tem uma relação clínica estabelecida sobre isso. Tá? E, mais uma vez, o maior tempo de SEC acaba sendo um dos principais fatores, mas como os artigos apontam, a gente não se sabe se o tempo maior de SEC é a causa, ficou mais tempo em SEC e aí teve o problema, ou ele já ficou mais tempo em SEC porque ele tinha o problema e a cirurgia foi mais difícil. Aqui um outro artigo mostrando sobre a expressão genética e de novas proteínas, né, que podem perdurar até vários meses após a cirurgia, mas que, mais uma vez, esses marcadores têm uma elevação após o uso da SEC, mas não tem correlação clínica, então não foi estabelecida nenhuma correlação clínica entre o desenvolvimento da proteína tal mesmo, não é tal, a expressão dela depois de
de algum tempo e com a consistência do déficit cognitivo, do déficit neurológico. Então, como eu disse, a grande maioria dos estudos vê que a SEC, ou o procedimento cirúrgico em si, tem uma alteração laboratorial, ou de marcadores, ou de nova expressão genética, mas não se consegue correlacionar isso com alteração clínica per si. Aqui só um outro artigo discutindo resultado de disfunção neurológica em pacientes submetidos à cirurgia de aorta, e aqui mostrando que fatores importantes para claro, o paciente que tem dissecção e tem Marfan vai ter mais risco e tal, mas os principais fatores que foram envolvidos aí na questão cirúrgica em si foram os pacientes que tiveram déficit neurológico prévio ao procedimento, tiveram mais taxa de evento neurológico cognitivo transitório, tá? E o tempo de SEC também relacionado, o tempo de SEC de anóxia relacionado, mas até aí é aquela questão que a gente não sabe se realmente é o tempo de SEC maior que causa o problema, ou se o paciente, por ter uma complexidade maior, teve um maior tempo de SEC. Isso não tá claramente estabelecido nesses artigos. Então, o que tem sido discutido que é um resumo do que saiu nesse artigo, é que os eventos neurocognitivos, ou as questões neurológicas relacionadas à SEC, é multifatorial, tá? Então a gente tem uma variedade grande de fatores envolvidos, aliás, em todas as complicações, a gente tem uma série de fatores, então é difícil estabelecer um fator como problema, tá? E que nas várias amostras é visto que, mesmo em cirurgias que não tem SEC, tá? Ou no grupo de pacientes que vai para a cirurgia, comparado com os pacientes que são só tratados com uma medicação, mesmo no grupo de medicação, no grupo sem SEC, o declínio neurológico existe. Então, que talvez a questão neurológica seja mais uma evolução natural da doença que o paciente tem, do que simplesmente relacionada à SEC, ou que talvez a SEC seja só mais um componente diante de todo esse cenário. Então, as revisões, meta-análises, não sei o que, não encontraram, como foi dito, não encontraram diferenças na neurocognição, tá? Quando comparado com SEC e sem SEC, tá? Então, por isso que é um assunto controverso, porque como é que o problema é a SEC, se tem um grupo que é submetido a uma cirurgia sem SEC também tem déficit cognitivo. E como eu disse, é mais claro que o paciente que já tinha um problema neurológico prévio, que talvez seja submetido a uma cirurgia cardíaca, onde toda a homeostase, seja neurológica, vascular, inflamatória, seja prejudicada, talvez esses pacientes com problemas prévios sejam os mais suscetíveis a que a SEC cause mais problema ainda, e aí é meio lógico essa associação. Então, aqui, vendo alguns fatores relacionados à disfunção cognitiva pós-SEC, o que foi visto é que a idade é um fator importante, então os pacientes acima de 65 anos têm um declínio cognitivo maior em relação aos abaixo de 65 anos, e que o déficit cognitivo pós-operatório é diretamente proporcional à idade e vai aumentando ao longo do tempo, conforme a idade passa. Então, talvez, nesse caso aqui, o tempo de SEC não foi um fator estatisticamente significante, mas mostrando que talvez a idade e a comorbidade do paciente seja o fator mais importante de fato. Aqui mais um artigo que estudou a influência da distribuição de oxigênio durante a SEC, tá, em pacientes submetidos à revascularização, e a incidência de delírio nessa população, e mais uma vez, o que foi achado foi a influência da idade. Então, no grupo que não teve delírio, a média de idade era 65 anos, e no grupo que teve delírio, a média de idade era 70 anos, tá, um déficit cognitivo prévio, tá, teve um índice maior nos pacientes que tiveram delírio, disfunção renal prévia, e que aí
talvez pelas taxas de ureia e disfunção hormonal e vascular, isso pode ser justificado, tá? Tanto também como fatores que alteram a distribuição e o consumo de oxigênio. Então aqui, se a gente for ver, ó, quando a gente tem um paciente que tem uma disfunção renal, não necessariamente em diálise, ele tem um risco de 3,3 vezes maior, mais de 3 vezes maior de ter disfunção neurológica, e o paciente que tem um déficit neurológico prévio tem aí 5 vezes mais chance de desenvolver delírio ou declínio neurológico no pós-operatório, e que isso está diretamente relacionado à idade. A gente pode ver que até os 60 anos essa taxa é de 7%, quando vai de 60 aos 70 ela fica em 9,4%, e quando chega acima de 79 anos, chega até metade dos pacientes que desenvolvem delírio no pós-operatório. Aqui um outro artigo também, falando sobre os fatores de risco para delírio após cirurgia com SEC. Então, mais uma vez, uma forte associação com idade, doença cerebrovascular, que obviamente o paciente que já tem doença cerebrovascular vai ter uma maior repercussão da SEC, paciente com problema psiquiátrico e paciente que tem déficit cognitivo prévio. Tá? Os outros, como nível de educação, uso de tabaco, hipertensão, diabetes, ou outras disfunções orgânicas, não tiveram uma relação forte com a delírio pós-operatório. Nesse slide aqui, a gente vê o quê? A gente vê que tem vários métodos de monitorizar a questão neurológica durante a cirurgia, tá? Sejam métodos invasivos, avaliando oxigenação tecidual, temperatura, fluxo, saturação, enfim, como até métodos não invasivos. Então a gente entra naquela célebre frase, quando a gente tem muita coisa, na verdade, porque nenhuma delas funciona tão bem. E, por isso mesmo, a gente tem uma série de trabalhos, tá, recentes, estudando desde a avaliação da temperatura com fluxo cerebral, da concentração de hemoglobina, da oxigenação cerebral, por espectrometria, por Doppler, e nenhum deles, muitos deles chegaram à conclusão que realmente a concentração de hemoglobina reflete no fluxo sanguíneo cerebral, mas não tem nenhuma relação com a clínica. Não se conseguiu estabelecer nenhuma relação clínica com os achados desses estudos. Partindo para as complicações pulmonares, a gente sabe que a própria cirurgia em si, fisicamente falando, pela questão da intervenção na caixa torácica, é um fator de risco para ter doença pulmonar pela questão de alteração da própria dinâmica respiratória. Então, quando a gente faz um procedimento, no pós-operatório, sim, mesmo que o paciente não tenha nada, o simples fato de ter feito uma esternotomia ou ter feito uma toracotomia altera a dinâmica da caixa torácica, levando à alteração mecânica do funcionamento do tórax e, consequentemente, do pulmão. Tá? Dor pós-operatória é um fator que acaba tendo muita relevância diante do ponto de vista pulmonar, porque acaba fazendo com que o paciente tenha uma ventilação menos adequada. E tudo aquilo que já foi dito sobre a circulação extracorpórea, sobre edema, lesão por isquemia perfusão, o pulmão ficar parado durante a cirurgia, usar o oxigênio acima ou abaixo necessário, tudo isso tem uma repercussão. Então, os mecanismos da complicação pulmonar são vários, desde a escolha da via de acesso. Então a gente sabe que tem vias de acesso que às vezes tem uma alteração menor na dinâmica da caixa torácica, mas no fim, no pós-operatório tem mais dor. Lesões neurais, tanto a lesão do nervo frênico, levando à disfunção diafragmática e, consequentemente, disfunção pulmonar no pós-operatório, lesão de remo intercostal causando dor
e aí menos capacidade ventilatória, a SEC por toda a questão inflamatória que ela traz, e às vezes até em cirurgia torácica mesmo, por questão de ter que ventilar um pulmão e não ventilar o outro, a gente tem esse pulmão que não está sendo ventilado, funciona como um shunt, né, diminuindo a oxigenação sanguínea, e o pulmão que fica, às vezes, embaixo do paciente acaba tendo uma diferença de pressão, de líquido, fazendo edema em região onde antes não existia, estando mais predisposto a ter a telectasia e outras complicações. Então, quando a gente vê a disfunção pulmonar por consequência da circulação extracorpórea, é basicamente toda a questão de inflamação, edema e retenção hídrica, né, e marcadores inflamatórios que acontecem desde o alvéolo, tá, até os capilares, aos brônquios, ao interstício do pulmão e até a própria caixa torácica pela questão da alteração da mecânica da caixa torácica. Muitos trabalhos têm sido feitos sobre, na verdade, sobre a prevenção disso, tá? Porque o tratamento disso depende daquela causa. Se a complicação foi infecciosa, a gente tem que tratar a infecção pulmonar. Se a questão for lesão do nervo frênico e teve paralisia ou paralisia diafragmática, a gente precisa fazer fisioterapia, fazer ventilação positiva. Se a lesão for do parênquima pulmonar ou edema, a gente precisa diminuir o líquido, fazer um balanço negativo. Então, como avanço, o que se tenta, na verdade, é evitar que essas alterações pulmonares aconteçam, e aí o que mais vem sendo estudado é a questão de manter o paciente sendo ventilado durante o procedimento. E, na verdade, o que se chega à conclusão é que se existe uma tendência de melhora em curto prazo, não se sabe ainda a médio e longo prazo como é que isso repercute, mas que, mais uma vez, a melhora dos desfechos são experimentais. A gente tem diminuição de citocina, o parâmetro de oxigenação fica melhor, a saturação fica melhor, mas não se tem ainda nenhuma evidência, aí eu não digo que não existam trabalhos com resultados positivos. O que se existe é que, no geral, quando se faz uma meta-análise de tudo que existe, não tem nenhuma comprovação de que isso realmente tem um desfecho clínico melhor por se manter o paciente ventilando durante a cirurgia. E principalmente por quê? Porque não se existe um método único. Cada lugar ou cada serviço que faz isso utiliza um método diferente de manter a ventilação pulmonar, e aí a gente entra naquela história que quando se tem muita coisa que funciona, na verdade, é porque nenhuma é exatamente adequada. Então, talvez se desenvolver uma técnica única, um protocolo mais específico, e se estudar isso ao longo do tempo, talvez seja uma coisa que mais para frente a gente vai ter como resultado aí. Outra coisa que vem sendo estudada, outro tema, é a intervenção farmacológica, intervenção com ultrafiltração, o MUF na população pediátrica, algumas opiniões sobre que a ultrafiltração não é mais necessária, se filtrar realmente diminui inflamação e alteração pulmonar e renal, e aí o que a gente tem disso tudo é que os resultados realmente são controversos, tá? Porque não se tem um resultado clínico expressivo disso, por conta da diminuição do tamanho da SEC, do tamanho no sentido de prime, diluição e, por consequência, menos sujeito a ter uma sobrecarga hídrica no paciente, tem sido mais levantada a questão de que diminuir o circuito da SEC é mais importante do que filtrar o paciente no final. Tá? Além do que a diminuição do circuito da SEC acarretaria no menor custo, porque tem menos dispositivo gasto envolvido, tem menos chance de evento adverso, porque como se a gente lembrar daquela primeira foto do que é um circuito da SEC, a gente adicionar mais um circuito teria maior possibilidade de ter acidente por manipulação ou por má manipulação, tá? E que o maior benefício pulmonar, que no
no caso, seria a utilização de circuitos com menos prime ou circuitos de minisec, tá? Como já foi dito, tá trazendo uma sobrecarga hídrica menor para o paciente e não sendo necessária a ultrafiltração depois. Entrando nas complicações renais, tá? Aqui está nenhum outro tema de controverso. Aqui é só um slide complicado. Aqui, se o Diego estiver na aula, o Diego é um grande estudioso aí do rim, se ele quiser explicar um pouco melhor isso depois. O que a gente sabe é que a circulação renal, ela tem uma autorregulação entre a arteríola aferente, a arteríola eferente, e diferenças de pressão que levam com que a porção medular do rim seja muito mais suscetível a ter um problema circulatório ou um déficit de oxigenação e circulação do que o resto do rim. Seja por questões de fluxo, por temperatura, por droga, por questão hormonal e tal. Então, não tão infrequentemente, a gente vê que o rim é um dos órgãos que mais sofre e que clinicamente tem repercussão aí pela questão da circulação nessa corpórea. Aqui só mostrando esse slide, comparando o déficit de autorregulação da porção medular do rim, com parâmetros de oxigenação, gás carbônico, enfim, e pressão, nos diferentes momentos da SEC, no momento basal, antes da cirurgia, no momento pré-SEC, mas já no centro cirúrgico, e ao longo da SEC, vendo que no reaquecimento, e talvez aqui por lesão de injúria reperfusão, é o momento onde essa autorregulação renal sofre maior prejuízo. Mais uma vez, vários estudos tentando fazer uma associação entre a ECMO, que é como se fosse um modelo de estudo, talvez, para essa corpórea, se a lesão renal é causa ou é consequência dessa corpórea, se usar fluxo pulsátil é melhor ou pior, se fazer um condicionamento isquêmico pré-cirurgia, tentar fazer de alguma forma deixar o rim isquêmico antes é melhor ou pior e tal, e o que se chegou à conclusão de que o que precisa ser feito durante a SEC é otimizar a parte hemodinâmica, então trabalhar com hematócrito com fluxo adequado, é o que a gente pode fazer melhor, evitar sobrecarga hídrica, e aqui existem estudos entre manter o hematócrito em nível tal, com transfusão, tentar diminuir o prime de cristalóide, usar albumina, enfim, tá? E mais uma vez a gente entra na questão dos fatores que previamente à cirurgia são fatores de risco para ter injúria renal, que é um paciente que já tem uma doença renal crônica, um paciente que não tem doença renal crônica, mas tem fator de risco, ou aterosclerose manifesta, ou o paciente que às vezes vai entrar na emergência e faz uma tomografia no dia da cirurgia, ou vai fazer um cateterismo com contraste, e aí tem a lesão renal por contraste, mais a SEC. Tá? Então, esses são fatores que realmente têm mais impacto aí sobre a questão renal. E questão de estudos são a utilização dos anestésicos e de alguns fármacos com uma tentativa de contrabalancear essa perda da autorregulação renal, mas que também estão em fase de estudo e que não tem ainda muito resultado promissor. As complicações gastrointestinais, a gente está quase no fim aí para quem estiver cansado, tá? Aqui isso é um pouco menos frequente, mas que tem uma taxa de mortalidade e de desfecho ruim muito alto, tá? Então, quando a gente olha, se mais uma vez, a perfusão abdominal esplâncnica, né, seja fígado, intestino, pâncreas, estômago e tal, e a gente compara cirurgia com ou sem SEC, mais uma vez a gente vê que talvez no final da cirurgia a gente tenha uma diferença entre a cirurgia sem SEC, mas que em termos de pós-operatório imediato não tem nenhuma repercussão clínica, não tem nenhuma diferença, mesmo em marcadores de injúria tecidual. E aí a gente pode ficar mais confuso ainda ao ver que, por exemplo, o intestino delgado tem uma função pior quando é sem SEC do que com SEC.
O pâncreas tem uma disfunção maior quando é com SEC do que quando é sem SEC. E aí a gente tem avaliação hepática, avaliação gástrica, enfim, não tem nenhuma relação comprovada clinicamente sobre a SEC e a repercussão gastrointestinal. Existem alguns marcadores, elevação de enzima hepática, elevação de enzima pancreática, para demonstrar lesão tecidual, mas clinicamente isso não tem ainda nenhuma relação causal com a SEC ou com algum fator de risco pré-estabelecido. Tá? Aqui, mais uma vez, utilizando a mini-SEC, né, como estudo, comparado à situação tradicional convencional, e que eles mostram que a mucosa intestinal e colônica realmente tem alterações maiores com o uso de SEC, mas que, no fim, clinicamente, não tem nenhuma repercussão maior. E eles botam que a fisiopatologia dos mecanismos que causam a lesão relacionada à SEC no sistema gastrointestinal são multifacetadas e não resolvidas. Por quê? Porque geralmente como todas as outras complicações, é uma série de fatores e não a SEC por si só. Aqui mais um outro estudo, comparando a perfusão, a hipóxia esplênica, né, em cirurgia de revascularização, e também mostrou que existe mesmo uma hipóxia mais acentuada na mucosa gástrica com SEC do que sem SEC, mas que, mais uma vez, clinicamente não teve nenhuma repercussão. Vários estudos têm nesse sentido, não tem muitos estudos recentes, são estudos um pouco mais antigos, tá, sobre a utilização de hipotremia moderada, causando uma melhor preservação hepatoesplênica, preservando a mucosa, sobre o transporte de oxigênio, mas que nenhuma ainda totalmente estabelecida como o fator de risco é esse. Na verdade, como todos os outros fatores, é um conjunto de elementos que levam à disfunção gastrointestinal. Então, quando a gente olha a disfunção gastrointestinal relacionada à cirurgia cardíaca, a gente vê que ela tem uma baixa incidência, como a gente pode ver, muitos poucos pacientes a gente acompanha e tem problema gastrointestinal, mas que a mortalidade é bem desproporcional. Então, o paciente, quando ele tem uma complicação gastrointestinal, a chance dele ir a óbito é bem grande. Então, quando é um trabalho aqui de 2017, é um dos trabalhos um pouco mais recentes, avaliando as complicações gastrointestinais em cirurgia cardíaca, tá? Então, a gente vê que a incidência é baixa, aí, por volta de 3%, tá? Mas a mortalidade média é alta, tá? Comparada aí com 10%, quando comparado a 2% dos pacientes que não têm nenhuma alteração gastrointestinal. Alguns fatores de risco dessa avaliação são os pacientes do sexo masculino, com idade superior a 65 anos, pacientes que já têm comorbidades, tá? E a cirurgia valvar, assim como todas as outras complicações, a cirurgia valvar tem maiores taxas de complicações do que a cirurgia por revascularização do miocárdio. Aqui a gente pode ver a incidência de complicações nessa amostra, a presença de disfunção de motilidade ileal ou ilho paralítico depois da cirurgia foi o que teve mais incidência, 2,7%, tá? Levando a uma taxa de mortalidade de 6% quando presente, tá? Mas algumas situações como isquemia mesentérica ou perfuração intestinal também tem uma taxa muito baixa de 0,07%, tá? Mas que se reflete numa mortalidade de 30% a 40%. Aqui um outro estudo recente só avaliando as principais complicações pós-cirúrgicas, tá? E aqui a gente vê que as principais encontradas foram o ilho, a colicistite e a pancreatite, numa taxa extremamente baixa, mas com taxas de mortalidade de até 75%, quando a presença de isquemia mesentérica,
tá? Ou por volta dos 20%, 30% em outras situações. E os fatores relacionados a essa amostra com disfunção foram principalmente o tempo de cirurgia e o tempo de circulação extracorpórea. Aqui, mais uma vez, a gente entra naquela questão que será que a SEC mais longa que causou o problema ou o paciente com fatores de risco acaba tendo uma SEC mais longa por complicações do próprio intraoperatório. E a gente pode ver que não só com complicações intestinais, mas associado a outras disfunções, tá? E tem um índice maior também de falência múltipla de órgãos e mortalidade em 30 dias, tá? Mas também tem relação com disfunção renal e mortalidade. E para a gente terminar, a questão de relacionada à infecção à SEC, não tem muita coisa, não tem muito estudo relacionado assim frequência sobre infecções genéricas. A maior parte dos estudos é relacionado a infecções específicas, pulmonares, infecção renal, infecção endocardite, mas como uma avaliação geral do paciente que vai para a cirurgia cardíaca e que desenvolve infecção, seja ela qual for depois da cirurgia, não tem muitos estudos. Aqui só uma avaliação do grupo de pacientes que foi avaliada em infecção do pós-operatório. Então, fatores que tiveram relevância foram a idade, a classe funcional do pré-operatório, o que talvez aqui se reflita com um tempo de pós-operatório maior por mais tempo de TI ou mais tempo de internação hospitalar, acabam desenvolvendo mais infecção por ficarem mais tempo dentro do hospital. Pacientes que têm hipertensão arterial pulmonar também foram um grupo de risco. Pacientes com DPOC, obviamente, tiveram maior taxa de infecção, principalmente pulmonar. E pacientes que fazem uso de imunossupressão também têm uma taxa de infecção maior. E quando a gente fala sobre o intraoperatório por si só, quase todos os fatores analisados tiveram relação, como o tempo de circulação extracorpórea, a quantidade de transfusão sanguínea, o uso de inotrópico, a presença de baixo débito, falência renal no pós-operatório, o uso do balão intraórtico, talvez aqui mostrando que os pacientes que desenvolveram infecção no pós-operatório fosse uma corte de pacientes que tiveram mais complicações ou tinham mais comorbidades no pré-operatório. Então, para a gente terminar, o que eu acho que a gente tem que refletir? Que a circulação extracorpórea foi um grande avanço em cirurgia cardíaca, né? A gente não tem como negar isso, e que, portanto, ela é fundamental para a cirurgia cardíaca, que os riscos são inerentes à prática da circulação extracorpórea, e que a gente tem que tentar, ao longo do tempo, estudar e tentar entender o que a gente pode melhorar na circulação extracorpórea para fazer com que esse trauma seja menor. Lembrar que, embora a grande preocupação seja a mortalidade, a gente já viu que a questão da mortalidade é muito menor do que a questão das complicações, e que cada vez mais cada vez mais entrando na questão da qualidade do serviço e da entrega de medicina baseada em valor, a gente tem que pensar talvez mais em avaliar os serviços com as complicações e não apenas com a mortalidade. E, como tudo que foi dito, os principais fatores de risco são, na maior parte das vezes, inerentes ao paciente, e a gente não tem como mudar isso. O paciente que tem hipertensão, tem diabetes, tem uma condição clínica pior, ou que tem uma predisposição genética e metabólica a desenvolver alguma complicação, ele vai acabar sendo mais suscetível a isso. E aí a gente não pode usar a SEC como o único vilão desse cenário. E como eu sempre digo, como comunicação, a gente evitar dentro do intraoperatório intercorrências que não sejam necessárias, né?
além de tudo que o paciente já tem, a gente não tem nenhum problema com dispositivo, conduta inadequada, ou pede uma coisa e faz outra. Então, acho que a comunicação é algo fundamental aí no nosso caso. Certo? Aí fica uma mensagem do Lillehei, que foi um dos grandes desenvolvedores aí ajudantes a desenvolver a circulação extracorpórea, que fala que a experiência é um grande professor, e que bons julgamentos vêm de experiência, mas que a experiência, infelizmente, é adquirida com momentos de maus julgamentos. Certo? Aí fica o meu contato para quem quiser, e agora a gente pode entrar na discussão e nas perguntas.